Vambora, meu povo! Mais uma questão de elétrica. Professor Françoélio Queiroz fazendo a questão com vocês de 127. A questão 127 do nosso simulado, ela trata de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas. Essas cargas elétricas podem ser elétrons ou íons. Se o condutor for um condutor sólido, metálico, metais e a grafite, quem irá se movimentar estabelecendo a corrente elétrica são os elétrons. Agora, se for uma solução eletrolítica, quem são as cargas que vão estabelecer essa corrente elétrica? São os íons cátions e os íons ânions. Já se o condutor for um condutor gasoso, um gás ionizado, quem pode se movimentar nesse gás são tanto os elétrons quanto os íons. Veja só aqui a nossa figura. Você tem uma bateria e essa bateria vai gerar uma diferença de potencial. Lembra que o celular de vocês, para que ele possa fazer com que o aparelho funcione, é necessário que eu estabeleça uma diferença de potencial criada pela bateria. Como o fio condutor ele é condutor metálico, quem vai se movimentar para estabelecer o que a gente chama de corrente elétrica são os elétrons. Então, o que é uma corrente? A corrente nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas elétricas. E como é que se calcula o fluxo de alguma coisa? Por exemplo, como é que eu estabeleço o fluxo de carros que passam numa avenida? Quantidade de carro pela unidade de tempo. Logo, o fluxo de cargas elétricas será dado pela variação de carga elétrica, fluxo de cargas elétricas, dividido pelo intervalo de tempo. A corrente elétrica média é a razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo em que essa carga vai ser estabelecida nesse condutor. Não pode esquecer que a corrente elétrica ela é o fluxo de cargas. O que é o fluxo de carga? Carga elétrica dada em coulomb e o tempo dado em segundos. Então a corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de coulombs por segundo. Mas existe uma unidade fundamental equivalente a um coulomb por segundo, que na verdade é o ampere, unidade de carga elétrica. Detalhe importante, gente. Se você fizesse o cruz credo para essa equação, nós teríamos aqui o que a gente chama de kit. O kit é a carga, porque a carga é a corrente vezes o tempo. Só que tem um detalhe. Matematicamente, se você interpretar essa equação, y é igual a A vezes x. Ou seja, eu tenho duas variáveis e uma constante. Essa equação só poderá ser utilizada se essa corrente ela se mantiver constante. Ei, lá na matemática vocês aprenderam que quando a minha equação tem uma constante e a questão não apresenta essa constante, o que é que eu vou fazer para descobrir o que a equação está me dando? A área do gráfico. Se a questão está dizendo que a corrente está variando em função do tempo e ela não se enquadra na minha definição, só vai dar para eu descobrir o valor da carga elétrica se essa corrente for variável através da área do gráfico. É a dica. Qual é a dica? Se a corrente ela for variável, se eu quiser descobrir a quantidade de cargas, essa quantidade de cargas será numericamente igual à área definida pelo gráfico. Ora, a questão está dizendo que em um fio condutor de cobre é estabelecida uma corrente elétrica que varia em função do tempo. Então ele está dizendo que a corrente é variável. E ela varia de acordo com a equação que é mencionada. I igual a 10 mais 4T. Em que T é o tempo, o I é a corrente dada em amperes e esse tempo mencionado em segundos. Ora, você tem aqui uma equação do primeiro grau, não é? Do tipo Y igual a X mais B. Você pode escrever o gráfico. Quando esse tempo for igual a zero, a corrente vai ser igual a 10. Quando o tempo for igual a zero, a corrente vale 10 amperes. Quando a corrente for igual a 1, 4 vezes 1, 4, mais 10, 14. Quando o tempo for igual a 2, 4 vezes 2, 8, mais 10, 18.
você percebe que à medida que o tempo vai passando, a intensidade da corrente está aumentando. Mas ele não quer para qualquer intervalo, ele quer no intervalo entre 0 e 10. Então, quando o instante for 0, a corrente é 10. Quando o instante for igual a 10 segundos, a corrente elétrica estabelecida no condutor será 4 vezes 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, nós temos uma corrente variando entre 10 e 50. Como a corrente é variável, só dá para descobrir a quantidade de carga olhando para a área do gráfico. Se você olhar para a figura que foi mencionada aqui, gente, ó, você consegue perceber duas figuras, um retângulo e um triângulo. Como é que eu calculo a área desse retângulo? Base vezes altura. Quanto é a base? 10. Quanto é a altura? Aliás, desculpa, a base é 10. A base 10. Quanto é a altura? 10. 10 vezes 10? 100. 100 o quê? Coulombs. Só que eu não calculei o tempo todo, ó. Só calculei nesse intervalo. Ainda existe uma outra figura. Que figura é essa? Um triângulo. Como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes, desculpa mais uma vez, base 10, altura de 10 até 50, 40, dividido por 2. 40 vezes 10, 400, dividido por 2, 200. Ou seja, de 0 até 10 segundos, nós teremos a passagem de 100 coulombs mais 200 coulombs. A carga total estabelecida no fio condutor será de 300 coulombs. E o gabarito que representa essa resposta seria a letra D de dado. Aquele abraço.